Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vira para o irmão do teu lado e já fala assim para ele: hoje será descortinado algo poderoso do céu para a tua vida. Prepara. É sobre isso. Aplauda o Senhor, querido. Quando eu fui guiada pelo Espírito para trazer essa série Honra para a igreja, eu já conhecia o tema, já havia estudado o tema, mas o Senhor, Ele é incrível. Repita, o Senhor é incrível. Olha, eu comecei a estudar para poder montar a série, e o Senhor revelou algumas coisas que ainda não haviam sido reveladas, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém? Então, antes da gente entrar no texto, nós vamos falar sobre honra. E honra é um princípio poderoso do céu para as nossas vidas. Mas ele é tão poderoso que você precisa saber que, se você entender de honra, chaves nos céus vão virar sobre a tua vida. Quando eu comecei a entender a respeito de honra, muitas chaves dos céus foram viradas sobre a minha vida. Então, eu preciso que você entenda que honra é um princípio. E para você saber o que é um princípio, eu trouxe o significado de princípio para você. Princípio é aquilo que serve de base para alguma coisa. Princípio é aquele primeiro momento da existência de alguma coisa. Se você falar como foi o princípio da igreja, eu vou falar na garagem da minha casa. Foi o início dessa igreja dentro da garagem da minha casa. E significa que é a causa de algo que se inicia. Então, o princípio é algo que serve de base ou início, amém? Então, se a gente vai entrar no princípio da honra, que é esse primeiro dia, eu quero muito que você preste atenção, muito mesmo. Porque se a gente vai entrar no princípio da honra, a gente precisa saber a base, da onde vem isso, como isso se iniciou. E antes do que você imagina, isso foi iniciado. Então, o princípio é o início. Amém? Honra, no dicionário, significa princípio que leva alguém a ter uma conduta. Então, a honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, corajosa e que permite usufruir de um bom conceito. É aquela história, né? Uma pessoa bem conhecida, renomada, ela tem um bom conceito. Essa pessoa, ela é honrada, porque ela está, aos olhos dos demais, uma pessoa diferenciada. Até aqui, tudo bem? Então, a honra é quando você considera alguém superior a você. Essa pessoa, ela é considerada pelos outros superior, ou seja, pela sua base intelectual, ou seja, pelos dotes dela artísticos, morais. Eu estou só te dando essa introdução que é chata dos significados para você compreender a base. Então, a honra é quando você considera alguém em um patamar diferenciado ao seu. Então, para você honrar alguém, você tem que olhar para aquela pessoa, entendendo que você vai derramar sobre ela uma distinção, você vai colocar ela num nível elevado. Até aqui tudo bem? Isso é a honra no nosso dicionário. É isso que está escrito no Aurélio, por exemplo. Porém, a honra na Bíblia... Ah lá, tá vendo o que eu não gosto? A honra na Bíblia é quando você coloca alguém em um patamar elevado, é quando você diferencia uma pessoa das demais. Então, quando você tem honra na palavra de Deus, significa que você está prestando culto, reverência a alguém, colocando essa pessoa num nível de estima, de adoração. Até aqui tudo bem? Coloca aí para mim o primeiro slide, por favor.
Eu quero mostrar agora para você a honra na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha o que ele está dizendo: que a gente deve amar o nosso próximo como se ele fosse nosso. Fraternal é o quê? Vamos lá, gente. O jardim. Fraternal é o quê? Como se fosse nosso. Fraternal, gente. Ah, não é possível. Fraternal, vem comigo. Irmão. Fraternal. Então, amai-vos cordialmente, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, você vai preferir o teu irmão em detrimento a você. Isso significa honra. Você vai derramar amor sobre o teu irmão num comparativo com você. Então, por exemplo, quando ele fala de amor fraternal, você tem que amar ele como se fosse seu irmão, colocando ele num nível elevado. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós até aqui. Tudo bem? Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele nos diz para a gente preferir dar honra uns aos outros. Ou seja, eu tenho que derramar uma estima sobre você, sobre qualquer um que está aqui dentro. Eu vou derramar essa estima, e se o meu irmão entender de Bíblia, ele também vai derramar essa estima sobre mim. Só que, se você for ver, a palavra está colocando amor e honra numa mesma frase. O amor também é um princípio, é o princípio de tudo. O amor é o princípio. Mas ele também diz algo a respeito da honra. E eu quero que você preste bem atenção nisso, porque eu vou chegar num ponto onde eu vou começar a mexer dentro de você. Onde eu vou começar a mostrar para você o quanto a honra é algo poderoso do céu para as nossas vidas. Então, bota aí o próximo slide, que esse é Romanos 12:10. 1 Pedro 2, eu vou ler o 17 e o 18. Tratai todos com amai-os, temei a Deus, honrai o Rei. Mais uma vez, em 1 Pedro, nós estamos sendo orientados a tratar o nosso irmão com honra. Só que o que acontece? A honra é algo extremamente difícil de você dar. Por que você está falando isso, pastora? Porque existe algo dentro de nós que quer bloquear a gente de dar honra a outra pessoa. É aquela velha história: eu desejo o seu bem, mas eu não quero que você esteja melhor do que eu. Por que, pastora, que a gente tem tanta dificuldade de honrar? Porque existe uma chave poderosa que você precisa entender. Porque quando você entender de honra, as portas dos céus se abrirão sobre a tua vida. E nessa série que a gente vai fazer de 8 semanas, chaves serão viradas sobre a sua vida. Apenas creia. Eu tenho entrado no propósito, eu tenho orado, e o Senhor me revelou essa palavra hoje que vai mexer com você. Por que a gente tem algo em nós que se rebela contra a honra? Porque a Bíblia fala: honrar pai e o que vai acontecer? Você vai ter mais vida se você honrar pai e mãe. Que coisa poderosa é a honra. E a gente vai aprendendo ao longo da vida, né, a amar, tem que derramar amor sobre o irmão, mas poucas vezes a gente é ensinado sobre os segredos da honra. A grande verdade é que a gente fala assim, ó: eu não vou honrar o Leonardo, não. Mentira, é meu irmão, uma benção. Eu não vou honrar o Leonardo, não vou elogiar ele porque ele está bem vestido hoje, não. Porque se eu elogiar ele já se acha demais e vai ficar soberbo. Mas a grande verdade é que quando esse é o meu pensamento, eu estou desonrando. Porque eu não elogio, eu não exalto o meu irmão, porque a grande verdade é que o meu medo é que ele
Isso mostra que quem é soberba sou eu, porque eu não quero ninguém acima de mim. Quando você é desonroso com alguém, você está mostrando que você é o soberbo e não o outro. Pastora Janaína, como você sabe disso? Por que que isso acontece? Eu quero mostrar para você o texto de Ezequiel 28, e aí eu começo a pregação para explicar algo poderoso para você. Ezequiel 28, pode passar o próximo slide. Olha o que diz, Provérbios 16, 18, deixa esse versículo primeiro. A soberba precede a altivez do espírito precede Então preste atenção. A soberba, ela vai te derrubar. Porque ele está dizendo, a soberba precede, ou seja, antes da soberba você já começa a ser destruído. E se você não baixar a tua bola, você vai cair. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. Agora eu quero que você fale para mim o nome de uma pessoa que foi soberba e que caiu na Bíblia. Não. Soberbo e caiu. Lúcifer. Presta bem atenção na palavra de Ezequiel 28. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Olha o que diz. Filho do homem. Presta bem atenção nesse texto, tá? Que existe uma chave aí dentro dele. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz. Aí olha o que ele fala. Assim diz o Senhor Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de, lê comigo, sabedoria, perfeita em formosura, e estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para a gente. Quem está descrevendo aí? Lúcifer. A Bíblia fala que ele era majestoso na sua sabedoria, perfeito na sua beleza. Todas as pedras preciosas que eu e você gostaríamos de ter, ele tinha no seu corpo. Seu corpo emitia sons, ele era glorioso. Passa. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste, até que se achou. Ele era perfeito, ele tinha um lugar diferenciado, ele tinha tudo de diferente dos demais, ele tinha um propósito, ele foi feito, a Bíblia fala, perfeito. Ele era perfeito, nós fomos feitos perfeitos. A Bíblia fala que quando o Senhor nos criou a imagem de quem? Dele. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. E Lúcifer era assim. Só que em determinado momento achou-se nele algo que não era para estar, algo que não foi colocado nele. O que foi colocado nele, pastora? Passa o próximo slide. Eu preciso que vocês entendam na Bíblia, porque aí eu vou, depois que ler esses textos, explicar algo poderoso. Isaías 14, versículo 11 em diante diz o seguinte. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba. Com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderam, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu
o céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Presta bem atenção. Qual era o objetivo dele? Sentar no trono. Que era dele? Não. Ele queria, mesmo perfeito, um lugar que não era o dele. Ele queria estar acima de Deus e não ter sido criado por Deus. Você consegue entender que a nossa soberba precede a queda? Porque Lúcifer caiu por causa da soberba. Pastora, mas hoje é honra, calma, eu vou chegar lá. A soberba, ela precede a queda, já aconteceu antes da formação do mundo. Ele caiu porque era soberbo. Então existe uma resistência em nós em colocar pessoas acima da nossa posição. Por que isso acontece, pastora? Eu quero que você leia comigo a próxima parte. Pode passar o próximo slide. Tudo bom? Alex está perdido. Eu fiz slide. Próximo. Não, esse aí mesmo. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo, ou seja, a queda dele. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa dos cativos? Próximo. Agora que vem as partes. Todos os reis das nações, todos eles morreram com honra. Olha o que fala. Cada um na sua. Porém, tu és lançado da sepultura, como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos, atravessados as espadas, como os que descem ao covil das pedras, como um cadáver pisado. Todos os que morreram com... Mas ele foi destituído da honra que ele tinha. Lúcifer, ele tinha estima perante Deus, ele era diferenciado, ele era perfeito, ele tinha pedras, ele tinha tudo isso, mas quando ele, porque queria o lugar de Deus, foi jogado de lá de cima para baixo, ele foi destituído de honra. Pastora, tudo bem, e aí? E aí que porque ele não tem honra, ele quer que você não tenha também. Coloca para mim o próximo versículo, Gênesis 3. Ora, aí agora a gente vai no princípio. Aí Lúcifer já tinha caído. Ora, a serpente era as mais astutas que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse? Quem estava na serpente? Lúcifer. Olha o que ele faz com a Eva. Presta atenção. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha ela contando para ele. Lúcifer, serpente, né, no caso, conversando com ele. O que o Senhor falou para você? Ele falou para você que você não pode comer das árvores do jardim? Aí Eva fala: não, ele falou que a gente pode comer de todas as árvores, exceto da árvore do centro do jardim. Aí ele fala: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o que ela diz. O Senhor falou que a gente não pode.
Então, se a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Próximo slide. Então a serpente disse à mulher: claro, certamente que você não vai morrer, porque Deus, no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Olha o sonho de Lúcifer querendo ser Deus, sendo colocado na cabeça de Eva. Por quê? Porque ele queria que, como ele foi filho de honra, Eva e Adão também fosse. Porque se eu não tenho honra, também ninguém vai ter. Porque se eu não posso ser glorificado, vocês também não vão. Então, já que eu caí, qual é o meu objetivo? Fazer você cair também, para que você não tenha honra perante o Senhor. Então, você precisa entender que isso é parte da nossa natureza adâmica. Quando a gente passa a entender isso, algo poderoso do céu se abre sobre as nossas vidas. Porque a desonra está presente em Lúcifer. E se você não sabe honrar, se você não honra, deixa eu te falar uma coisa, você está servindo a outro Deus. Pastora, como assim? Você não sabia disso, mas agora sabe. E se você não sabe honrar, dificilmente você vai desfrutar das grandes coisas que Deus tem. Esse som tem como melhorar no microfone? Cadê? Eu prefiro com fim, então. Som. Ei. Glória a Deus. Amém. Vou ficar com esse aqui mesmo. Não? Não me dá. Som. Som. Ei. Som. Eu já tinha falado que algo ia acontecer nessa pregação de hoje. Tá ali, cadê a Rosana? Tá aqui? Não falei? Falei, pode acabar a luz, pode o microfone falhar, pode. Presta bem atenção, porque isso aqui é algo que pode mudar a sua vida. Se você não sabe honrar, dificilmente você vai desfrutar das coisas grandes que o Senhor tem para a tua vida. Porque ele fala que ele é rei de reis, senhor de senhores. O Senhor, ele te dará a honra. Deus gosta de honrar. Isso faz parte dele. Ele faz coisas grandes e magníficas, porque isso faz parte da natureza dele. Mas quando você não sabe honrar, você desfruta daquilo que Satanás tem para a tua vida. Quando você entende esse princípio da honra, você vai começar a subir de nível. Ah, pastora, mas eu tenho que honrar quem? Calma, esse é o primeiro dia. Eu preciso que você entenda que a desonra, ela faz algo destrutivo na tua vida. Porque só é desonroso quem é soberbo, e quem é soberbo é Lúcifer. Ele cai. Talvez você venha caindo na sua vida, porque Deus está te ensinando que é quanto mais você desce, é que Ele é exaltado na tua vida. Mas isso é só para quem consegue entender a magnitude do poder da honra. Lúcifer tinha tudo, mas ele queria a posição que não era dele. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Já tive muita, porque era soberba. A minha alegria hoje é ver uma pessoa que eu lidero subindo no altar, o seu nome sendo soprado, alguém sendo convidado para pregar em outro lugar. Eu falo, vai mesmo, não falo? Vai sim. Qual é o dia? Será que eu posso ir para te assistir? Porque isso é honra. Honra não é só você colocar alguém que está numa posição
posição acima, porque você pode confundir honra com bajulação. Eu só honro quem pode me dar alguma coisa. Honra não tem nada a ver com a posição que a pessoa exerce. Honra tem a ver com o coração que você tem diante do outro. Se o meu coração ele é desonroso, pode vir o Papa, o Lula, quem for. Duvido que se o Lula entra aqui, vocês iam destratar por causa da posição dele. Mas honra não tem a ver com a posição, honra tem a ver com o coração. Satanás ele caiu quando a iniquidade foi achada dentro dele. A desonra estava dentro dele. Ele queria uma posição que não era a dele, mesmo a dele sendo diferenciada. Porque tem muita gente que é doente querendo posições para ser exaltado. Mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Porque a Bíblia fala que Ele abate os soberbos. Ele pega as coisas loucas para confundir aqueles que são sábios e acham que sabem. Não é sobre bajulação. Eu tenho que bajular. Dá um exemplo, eu sou pastora dessa igreja. Na minha cabeça, eu tenho que ser a melhor serva de todas desse lugar. Eu tenho que servir vocês com amor quando vocês precisam de mim. Por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que serve. O Senhor, na sua glória, desceu para nos servir, não para ser servido. O problema é que a nossa cabeça ela fica batendo pino. Por quê? Porque Lúcifer bota no nosso coração, na nossa mente, algo a respeito de cargo, de posição. Eu não estou nem aí para o cargo que eu exerço. Presta bem atenção. José, filho, perseguido, lançado na cisterna, humilhado, mas aonde ele foi colocado, ele governou. Não é sobre a posição que Deus te coloca, é sobre o coração que você tem que vai mudar o ambiente. Porque quando você é desonroso, Deus ele vai te abater. Dia sim, o outro também. Porque ele não está preocupado com o que você pensa. Deus te pede opinião. Jéssica, o que você acha do que eu vou fazer com a minha igreja? Ele te pede essa opinião? Não, ele não está nem aí para a minha opinião. Sabe por quê? Porque ele sabe quem ele é e a natureza dele. O problema é que a gente fica muito preocupadinho, querendo agradar muitas vezes pessoas que são desonrosas conosco. Mas o teu papel não é tratar com desonra quem te trata com desonra. O teu papel é honrar porque o Senhor é na tua vida. Porque se você é desonroso com o teu irmão, quem está guiando a tua vida é Satanás. Você vai me desculpar, mas é. Pastora, como que você está afirmando isso? Eu estou dizendo para você, querido, porque não existe a menor possibilidade de você ser honroso com alguém se você não entende a respeito disso. Você pode achar que, vou dar um exemplo, tá? Pastora, às vezes acontece isso. Tem pessoa que vem, me agrada o pastor Gustavo, faz coisas para nós, nos abençoa, e eu acho tudo uma benção. Glória a Deus. Pastora, mas você não está vendo que está te bajulando? Eu falo, não cabe a mim julgar. Eu tenho que honrar. Mas se for bajulação, mais dia ou menos dia vai cair. Porque quem é de verdade não se preocupa com quem é de mentira. Quem tem como base o Senhor não se preocupa quem tem como base Lúcifer. Eu falei, essa palavra ela vai virar chaves na cabeça das pessoas. Por quê? Porque cada semana eu vou ensinar para vocês um princípio da honra. Mas eu não tenho como ensinar honra sem dizer quem é o pai da desonra. Porque Lúcifer
a gente começa a entender esse princípio, ou a gente vai ficar sofrendo a vida inteira nessa terra. Honra não tem nada a ver com bajulação. Quem é que pode saber disso? Só o Senhor. Não cabe a mim. O que que cabe a mim? Honrar o meu irmão, amar o meu irmão. Por quê? Porque a honra é você ter o teu irmão superior a você. E como que você honra? Servindo. Eu sirvo orando por vocês, eu sirvo quando eu venho aqui lavar a igreja, eu sirvo quando você diz, pastor, eu preciso de uma palavra e eu entrego uma palavra para a sua vida. E eu honro você porque na minha concepção, você é filho de Deus como eu sou e merece ser honrado independente de quanto você ganha, o cargo que você tenha, a posição eclesiástica. O problema é que hoje, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja brasileira. Não se ensina sobre a base, o princípio. Lúcifer, ele foi tirado, destituído da posição dele. E eu quero que você entenda algo poderoso sobre desonra. Por que, pastora, você quer ensinar sobre desonra hoje também? Porque eu não tenho como ensinar honra para vocês se eu não arrancar a raiz da desonra. Eu preciso arrancar a desonra de vocês para que nas próximas semanas vocês sejam cheios de uma palavra de honra. Para que a honra passe a ser constante na vida de vocês. Porque não adianta nada eu botar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque vai romper o odre, você não vai sustentar. Então eu preciso mexer para arrancar a raiz da desonra. E eu quero mostrar para vocês, no dicionário, o significado da palavra desonra. Desonra significa descrédito. Você não tem mais crédito com as pessoas por causa das suas mentiras, por causa das suas atitudes. Isso traz para você desonra. Desonra é quando você se sente envergonhado por algo que você fez. Você está ali envergonhado, então você se sente desonrado. Desonra é quando você é colocado numa posição de humilhação. Quando as pessoas te humilham, quando você humilha pessoas, isso é desonra. Desonra é aquele que não tem ou que perdeu dignidade. Quantas pessoas se sentem indignas de determinadas coisas? Por quê? Porque foi arrancada a dignidade dela em algum momento da vida. Foi extraído dela, ou ela perdeu, ou arrancaram. Seja por consequência de coisas que eu e você fizemos, ou seja por causa de coisas que fizeram com vocês. Aquele que sofreu difamação, muitas vezes você é difamado, as pessoas falam mal de você por coisas que você não fez, tratando você com desonra, ou você fala das pessoas. Isso é desonrar. Você consegue entender que a honra e a desonra, ela abrange muitas coisas. Desonra também é quando você desrespeita alguém. Quando você desrespeita com palavras, quando você desrespeita com atitudes. Por isso que a Bíblia fala honrar pai e mãe. Porque se você honra, você não desrespeita. Se você honra, você cuida. Se você honra, você não mente. Se você honra, você leva o legado. Mas quando você desonra, você desrespeita. Então, começa a abrir a tua mente para o entendimento da honra e da desonra. E se você comete essa atitude ou cometeram com você, fica calmo, tem solução. São 8 semanas, hoje é a primeira. Desonra é quando você é violado. Quando você é violado fisicamente ou emocionalmente. Você entrega a confiança nesse varão.
você entrega a confiança nessa varoa, e aí ele desonra, te expõe, viola você, abusa fisicamente, tira a tua dignidade quando você se coloca numa posição de amante. Você desonra o teu cônjuge, aquele que você prometeu aliança até a volta do Senhor. E aí o que acontece? Satanás, ele quer que você seja destituído da glória que Deus tem para a tua vida. Então ele vai colocando sementes em você para que a desonra seja a tua natureza. Ele vai tirando você da glória, destituindo você da honra, para que quando Deus olhe para você e fale assim: ah lá, ele é igual a mim, ó. E tu morreu por ele. Você consegue entender a profundidade e a seriedade disso? Talvez você tenha perdido a tua identidade, porque você foi muito desonrado. Pessoas que não sabem honrar, presta bem atenção no que eu vou falar. Pessoas que não sabem honrar, elas tiveram problema com paternidade. Por quê, pastora? Porque quando você não tem uma referência de pai terreno, dificilmente você vai entender de honra. De um pai que fala para você assim: não vai sair hoje. Né, Diácono Valmir? E eu não saía. Não porque eu não enfrentava ele, porque eu era desonrosa, atribulada. Mas eu falava: eu quero ir. Ele falava: não vai. E eu aprendi a me submeter à vontade do meu pai. Por isso é que hoje eu não tenho dificuldade de entender o não de Deus. Porque eu tive um pai que, por me amar, falou não, e eu obedeci. O problema é que a gente é muito bom em honrar os de fora, mas honrar os de dentro não. A gente é muito bom em exaltar quem não faz nada por nós. Esses dias eu estava vendo um jovem falar num rios do Instagram, e ele falava assim: eu não queria fazer as coisas dentro de casa, lavar louça, arrumar minha cama e não sei o que, eu enfrentava a minha mãe, que só queria que eu fizesse essas coisas. E aí eu preferi virar morador de rua e catar lixo para poder comer, porque eu não queria honrar os de dentro. E aí ele fala: você que está assistindo, não faça isso, porque a minha mãe é super parceira, mas eu achava os de fora muito melhor do que os de dentro. A gente é muito bom em honrar pessoas em posições fora, mas as pessoas do nosso convívio, nós somos desonrosos, nós falamos mal, nós levantamos falso, nós fazemos esse tipo de coisa sim. Por isso que a Bíblia fala: fiquem alertas e vigiem, para que vocês não caiam. Porque o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, rugindo como um leão para nos devorar. Porque ele não pode mais ter honra. Então o que ele quer fazer com a mim e com a sua vida? Tirar toda a honra que o Senhor quer nos dar. Porque o Senhor, Ele quer nos honrar. Isso faz parte dele, mas Ele só honra quem se humilha diante dele. Ele só honra aqueles que conhecem a soberania e a majestade dele. Ele só honra aqueles que se submetem à sua poderosa vontade, ainda que não entendam. Porque quando você não entende de nada, você fala para o teu filho assim, ó: não pode subir, vai cair. Não pode subir, você está ali tirando, não pode subir, vai cair. A criança não entende que ela vai cair.
mais ela vai subir, porque ela ainda não tem entendimento. Mas depois do primeiro tombo, ela vai começar a ouvir o que o pai vai falar. Por isso que Deus às vezes deixa a gente cair. Por isso que Deus às vezes deixa a gente seguir o nosso caminho. Para quê? Para tu quebrar a cara e poder dar honra a quem tem honra. Dar honra a quem tem honra para te dar. Porque Satanás, ele é sutil. É o nada a ver. É o tá tudo bem. É o papinho gostoso que fala no teu ouvido assim: ah, isso não tem nada a ver, vamos ali, vamos no motel. Tá tudo bem. Ai, que careta você, casa virgem. Você tá louca? Logo 2023. Porque ele quer desonrar a pureza que Deus colocou em você. Ele quer te tirar, ele quer te macular, porque ele é maculado. Pode subir o ministério de louvor? Mas presta bem atenção no que eu quero falar para você hoje. Pode apagar a luz. O Senhor, nesse primeiro dia, vai tirar de você toda a raiz de desonra. O Senhor vai arrancar toda a mácula que Satanás colocou em você para destituir você de receber a honra que Deus quer te dar. As pessoas que não sabem honrar, elas não tiveram referencial. As pessoas tiveram problemas com liderança e foram magoadas. Pessoas que foram rejeitadas têm uma tendência em não saber honrar. Porque você foi rejeitado, ninguém te quis, ninguém vai te querer, ninguém vai te honrar, ninguém vai cuidar de você. Pessoas que foram humilhadas acham que porque foram humilhadas têm que viver debaixo de humilhação, porque não tiveram uma paternidade presente. E aí a desonra é tudo que vocês têm. Entenda uma coisa, não importa o quão desonrado o inimigo tente desonrar você, existe um Deus que te fez a imagem e semelhança dele, que quer que você esteja em lugares altos, que fez de você digno por Jesus, que te deu o Espírito para te guiar, que te deu a palavra para te direcionar, que fala para você não se corrompa com as coisas desse mundo, porque eu tenho uma posição para você, eu tenho um lugar para te colocar, eu tenho uma capa, eu tenho um anel, mas se você continuar achando que porque você não foi amado, você não teve uma paternidade presente, porque você foi humilhado, porque você foi rejeitado, porque você foi desonrado, você não é digno de receber a honra que vem do Senhor para a tua vida. Talvez você não tenha entendido muito, são muitos textos, mas da mesma maneira, em resumo, para você entender que Satanás caiu por causa da soberba dele, ele fez isso com Adão e Eva, e essa semente foi colocada em nós. Então a sua vida inteira você vai brigar para honrar pessoas. E honrar não é bajular, honrar é você ter essa pessoa num lugar especial dentro de você. Honrar não é você ficar exaltando, olha como a pastora é maravilhosa, o pastor é maravilhoso. Muitas vezes você vai honrar e eu ou o pastor ou qualquer outra pessoa não vai nem ver. Isso é honra. É quando ninguém vê que você honra, não é na frente das pessoas. Honra é quando alguém vem falar da pastora Juliana, por exemplo, para mim, porque a pastora Juliana fez isso. Eu falei, peraí, que isso? Quem te deu essa autorização para você vir falar dela e desonrá-la?
Ela não está nem vendo, ela nem sabe, nem precisa saber, mas no meu coração existe a honra de honrar a vida dela. Honra ao Senhor é quando você cuida das ovelhas dele. É quando você está na casa do Senhor, exaltando o nome dEle, e trabalhando para o reino dEle, e servindo a Ele. Se você honra um profeta, você recebe galardão de profeta. Quando você honra um pastor, você recebe o galardão de pastor. Se você honra um mestre, você recebe o galardão de mestre. Você consegue entender a chave poderosa da honra? Quando você honra uma pessoa, você atrai o melhor dela para você, querido. Mas isso é só para quem consegue alcançar um outro nível. O problema é que nós, por causa da nossa natureza adâmica, somos desonrosos. E aí quando você desonra, você atrai o quê? Desonra. Por isso é que muitas vezes Deus não honra a mim e a sua vida, porque em alguns momentos nós somos desonrosos. E aí a gente atrai a desonra. Você desonra quando você desonra você mesmo. Porque existem pessoas que nunca tiveram essa revelação da parte de Deus, e elas acham que elas têm que viver do jeito que a vida leva elas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, então deixa eu curtir o hoje. Deixa eu te falar, você está se desonrando. Porque um Deus que te honrou fazendo a imagem e semelhança dele, você se colocar como um verme é escolha tua. Porque a gente se coloca numa posição, e muitas pessoas não têm essa revelação porque foram defraudadas, foram desonradas. Lembra antigamente quando uma mulher era prometida em casamento e ela se deitava com um homem antes do casamento? Aí o pessoal falava assim, ela foi desonrada. Porque foi manchado, foi quebrada aquilo que ela estava preparada para viver. Por uma quebra. A desonra é uma quebra da ordem natural dentro de você. O que Deus queria quando botou Adão e Eva no centro lá do jardim e falou, não pode comer essa árvore aqui. Come tudo, eu estou te dando tudo. Essa árvore aqui você não pode comer. Deus queria que eles o honrassem com a obediência. Mas como Satanás, perfeito, a Bíblia fala que ele era perfeito, queria um lugar que não era dele. Aquele lugar não era dele, era do Deus poderoso. Então talvez você esteja sofrendo hoje porque você permitiu que pessoas ou você mesmo desonrou a tua própria vida. Talvez você venha com maçã de pão, apanhando, porque você permite que as pessoas desonrem você. E porque você é desonrado, você também desonra outras pessoas. Quando você entende que honrar é sobre você e Deus, e quando você tem um relacionamento de intimidade com Deus, a desonra não faz parte da tua vida. Às vezes as pessoas me param. Hoje mesmo uma pessoa me mandou um WhatsApp, falou assim, olha pastora, eu não sei essa sabedoria que você tem não, porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Você vê pessoas, às vezes sabe que está falando de você e você não fala nada. Aí eu falo assim, eu sei o que eu planto no Senhor, e é isso que importa. Você não vai me ver desonrando outras pessoas, falando mal de outras pessoas. Tem gente que me manda mensagem no WhatsApp e fala assim,
Ah, mas você não acha que fulano de tal fez isso por esse motivo? Aí eu respondo assim: isso aí só cabe a Deus. Isso aí só cabe ao Senhor saber. A mim cabe aceitar o que Ele está falando. Mas quando a gente entender que a honra vai colocar a gente em outro nível, te prepara. Prepara o teu lombo. Prepara as tuas costas. Porque é aí que Satanás vai trabalhar doído em você. Quando você é uma pessoa que honra a Deus, vive nos princípios, Satanás fala assim: chegou a hora de abrir um tribunal agora. Vou abrir um tribunal aqui. Chega aqui, Josué. Tá com frio aí? Vou pegar um homem. Josué é Deus. Eu sou o diabo. Deus. Pastora Juliana lá, ó. Aí tu fala assim: mulher de Deus, né? Reta, sábia, especial, né? O diabo fala assim: mas ela só é isso tudo aí, ó, porque você dá tudo para ela. Você está preparado para ser colocado num tribunal porque você honra? Porque a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor. Antes de errar, ele já sacrificava. Aí o Satanás vira e fala assim: tá vendo? Olha lá, ó. Servo Jó lá. Ele é: observaste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus. Obrigada. Pode mexer nele. Mexe em tudo, só não tira a vida dele. Deixa eu falar uma coisa pra você. Satanás, ele não descansa, mas você quer descansar. Ai, hoje não tô afim, não. Hoje deu, por hoje deu. E tu viu? Tu viu o que a fulana falou? Tu viu o que a fulana fez? Viu, Raíssa? Que coisa feia, né, Raíssa? Fala sério, Raíssa. Você é mulher sem caráter, Raíssa. Presta não, perde teu tempo com ela não, hein? Desonra presente na tua vida. Honra e desonra não tem nada a ver com posição. Honra e desonra tem a ver com teu coração diante do Senhor. Quando você entender isso, a tua vida vai mudar. Talvez você haja do jeito que eu estou agindo aqui com eles, com ela, na verdade, o exemplo que eu dei. Talvez você seja como eu fiz agora com ela. Liga, pega o telefone: alô, fulana, tu viu o que ela falou, menina? Meu Deus, olha, se eu fosse a pastora, já nem excluía ela da igreja. Desonra. Talvez quem tem que ser excluído é você. Mentira, né? Não. Qualquer semelhança é mera coincidência. Soprou um anjo do Senhor, soprou aqui, ó, no meu ouvido, um anjo do Senhor. Não desonre, porque senão a tua colheita vai ser desonra. Agora, se tu honra o profeta, tu honra o mestre, tu honra o pastor, tu honra o evangelista, tu recebe o galardão daquele homem. Galardão é coroa no céu. Mas a gente, às vezes, não sabe honrar, porque a gente não foi ensinado sobre honra. Hoje você está virando uma chave poderosa do céu. Você pega e fala assim, ó, pra pessoa, um casamento: vai lá, na igreja, irmã. Vai lá, servir a pastora Janaína, o pastor Gustavo. Você é desonroso, você é desonrosa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as tuas palavras. Quando você for falar alguma coisa, perceba: será que eu estou honrando ou será que eu estou desonrando? Se você é desonroso, você vai atrair desonra para a tua vida. Agora te prepara que se você for honroso,
a tua honra vai vir do céu. E na hora que ela vier, ninguém vai conseguir tirar a honra que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Todos vão ter que ver, todos vão ter que assistir o Senhor exaltar a tua vida, porque você é um homem, uma mulher que sabe honrar, porque o seu coração é honroso. Você honra o Senhor, você honra os seus líderes. Hoje é só o primeiro dia. Existem muitos outros segredos e eu vou explicar cada um deles dentro da palavra para você. Mas primeiro hoje eu queria tirar a desonra de você, tirar a desonra da tua cabeça, para começar a colocar a honra de Deus, para você começar a desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Chaves vão ser viradas nessas 8 semanas. Se eu fosse você, eu vinha toda quinta. Porque enquanto eu estudava essa palavra, coisas desonrosas foram tiradas de mim. Coisas que eu não me dava conta e que eu fazia. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Vergonha eu tenho que ter se um dia eu achar que eu sei tudo. Porque aí eu sou soberba igual aquele. Eu aprendo a cada dia e cada semana eu sei que o Senhor vai revelar algo especial para nós. Mas quando você tem a raiz da desonra, sabe o que Deus faz, né? O que Ele faz? O que Ele faz? Ele abate. Aquele que exalta a si mesmo é abatido. Quantas pessoas você pode notar ao longo da sua vida que você fala, nossa, ele era o top dos tops. Hoje, meu Deus. Misericórdia. Por quê? Porque quanto mais você acha que é, menos o Senhor te exalta. José estava na prisão, governou na prisão. Governou para um povo idólatra, porque não importa o lugar que você está, importa o coração que você tem no Senhor. Mesmo no Egito, Deus colocou ele num lugar de estima, de trono, sabe por quê? Porque ele na prisão exaltava o nome do Senhor. Então no trono o nome do Senhor vai ser glorificado e todos vão ter que ver quem é o Deus que ele serve. O objetivo do Senhor é de fazer ter um coração honroso, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Não é sobre você, é sobre quem ele é através de você. Mas se você resolver continuar com esse coração desonroso, você só vai descer. Só vai ser abatido. Quantas pessoas precisaram chegar no fundo do poço para falar assim, eu perdi tudo. Quantas pessoas precisaram estar dentro da barriga do grande peixe para olhar para o Senhor e falar, Senhor, lembra-te de mim no mais profundo mar. Jonas. Aí o Senhor falou, agora tu lembrou, né? Então vai fazer o que eu te mandei. Estou em Nínive, vou ter que pregar. Quantas pessoas vão precisar sofrer coisas para aprenderem a honrar a Deus? Se você não aprender a honrar a Deus rápido depois dessa campanha, porque aqui você está aprendendo. Se você quiser continuar, vou falar um convite para você. Se você quiser continuar com a tua mesma vida, nem vem. Não precisa vir não. Se pegar para 2, 3 pessoas aqui e elas receberem, a vida delas vai mudar, eu tenho certeza. Agora, quando você sair dessas 8 semanas de série, se a tua vida não mudar e você aplicar o que está escrito aqui, o Senhor já pode me levar. Aprenda que a honra, ela tem um poder sobrenatural. Só que a base da desonra está em Lúcifer. Lúcifer significa ser de luz.
Mas ele deixou de ser Lúcifer para ser Satanás, diabo. Ou a gente aprende a ser honroso com o Senhor. E quando você como que você é honroso com o Senhor? Sendo honroso com o teu irmão. Lá no primeiro slide de Provérbios 16, 18, ele fala: amai o teu irmão com amor fraternal, honrai-o. Porque se você ama, é o outro. Esse aí também. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. Se você ama o teu irmão, você vai honrar ele. E se ele ainda não entendeu esse princípio, é problema dele. Você está colhendo a honra que você está plantando. O problema é que Lúcifer, ele quer deturpar tudo, porque ele é desonroso. Ele quer que você seja destituído da honra que o Senhor te deu de ser chamado de filho. Ele é chamado, você é chamado de filho quando você se submete. Mas ele está dizendo hoje para você: para de ser desonroso e comece a honrar, que você vai ver. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida. A partir de hoje, você não é mais inocente. Se você fizer hoje isso que eu estou falando, que um monte de gente faz, você já está sendo acusado pelo diabo. Você não é mais inocente, porque você agora conhece a origem, o princípio, o que é honra e o que é desonra. Eu queria que você se colocasse de pé. Por quê, pastora? Porque eu quero chamar aqui à frente pessoas que se desonraram, pessoas que não foram honradas pelos seus pais, cuidadas, pessoas que foram violadas ao longo da vida, pessoas que, porque não tiveram o amor do Senhor, no amor do homem, se colocou numa posição de humilhação, de vergonha. Uma pessoa que o mundo defraudou, te humilhou, te bateu, te envergonhou. O Senhor está dizendo para você hoje: eu vou tirar toda a desonra que colocaram sobre você. Eu vou arrancar todo o mal que foi plantado como semente dentro de você, para que você não vivesse e não executasse a honra que o Senhor tem sobre a tua vida. Presta bem atenção, que enquanto o ministério de louvor vai adorar o Senhor, você aí do seu lugar, o Espírito Santo vai começar a falar na tua mente. Se você desonrou alguém, se você se permitiu ser desonrado, se você se colocou numa posição onde o homem te conduziu a um caminho de vergonha, a um caminho de humilhação, de desonra, eu quero que você venha aqui na frente, porque hoje o Espírito do Senhor vai arrancar de você toda a desonra que foi lançada sobre a tua vida. E o Senhor vai começar a semear a partir dessa série de 8 semanas a respeito da honra que Ele tem para te dar. Da honra que Ele quer que você aprenda, para que você venha desfrutar do melhor de Deus. Preste atenção, quando você entender a honra, o Senhor vai te prover de tudo aquilo que você precisa. Porque por causa do inimigo lá no Éden, ele colocou no coração de Eva assim, o sonho dele. Ele colocou no coração de Eva o sonho dele. Ele virou para Eva e falou assim: não! Se você comer desse fruto aqui, você não vai morrer. Sabe por que Deus falou isso para você? Porque se você comer, você vai ser igual a Ele. Olha o que Satanás faz com a gente. Ele coloca no nosso coração que não tem nada a ver. Isso é besteira. Que você pode ser grande, viver a vida do jeito que você quiser. Não, não pode. Não é o que Deus tem para você. Não é
que Deus separou para você. O Senhor quer te colocar num lugar de honra nessa terra. E você vai aprender isso nas próximas semanas. Que o Senhor tem um lugar separado para aqueles que sabem honrar. E não é um lugar pequeno. Porque a pequenez está na mente de Satanás. Porque Deus, quando Ele faz com o melhor. As ruas de ouro, os anjos com pedras, perfeitos, soberanos. Mas você pode ver, de Gênesis a Apocalipse, todos os homens que foram exaltados e têm os seus nomes lembrados foram homens honrosos a Deus e ao homem. Mas isso aí já é outro dia da série, é outro capítulo dessa série. Você vai maratonar Netflix que não vai te levar a nada? Começa a maratonar a palavra de Deus para tu ver o que Deus vai fazer com a tua vida. Começa a maratonar e a executar, porque você vai entender o lugar que Deus tem para você. Só que Satanás, ele quer que você paralise, não busque, não compreenda o lugar que Deus tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque quando ele te colocar num lugar grande, você vai começar a derramar aquilo que Deus tem sobre a tua vida para a vida de outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas começarão a crescer e o nome do Senhor será exaltado na vida delas também. E todos vão ter que ver o Deus que você serve. Sabe qual é meu sonho? É ver o nome de vocês sendo soprado. Quero que um dia eu vá numa conferência com 5, 10 mil mulheres, pastora Camila, pastora Juliana pregando, e o Espírito do Senhor descendo e alcançando essas mulheres, e eu vou falar: louvado seja o nome do Senhor. Que honra não é sobre cargo, honra é sobre o teu coração. Então o Ministério de Louvor vai adorar o Senhor. E se em algum momento na tua mente Satanás soprou assim: isso não é para você. Se em algum momento o diabo soprou na tua cabeça: ela não liga para você, ele não liga para você, ele não te ama, ele não te honra. Teu cônjuge te traiu, não honrou você, mas você honre a ele. Porque se você honra, o Senhor vai te entregar na tua mão aquilo que você tem pedido. O problema é que a gente, quando é desonrado, a gente quer desonrar também. As pessoas viram e falam assim pra mim: pastora, como que eu faço para restaurar meu casamento? Aí eu pergunto assim: você está restaurado? Você sabe quem você é em Deus? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar daquilo que eu vivi. Eu fui traída. Não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes. Mas quando eu descobri que o meu marido veio me pedir perdão e ele falou pra mim: eu nunca mais vou fazer, e eu dei uma segunda chance a ele, eu poderia ter agido assim: E eu vou falar pra você que essa era a raiz que eu tinha, tá? A questão é que eu conheci um Senhor de honra. E Ele diz assim: aquilo que você semear, certamente colherá. E quando o pastor Gustavo no mundo veio me contar, eu falei assim: eu não vou desonrar, porque se eu desonrar, quem vai bater palma é Satanás, porque esse é o lugar que ele quer que eu esteja. E eu não vou me colocar nesse lugar. Talvez você tenha sido desonrado pelo seu pai, pelo seu chefe, pelo seu esposo, pelo seu irmão da igreja, pelo seu líder. Mas não plante a desonra, porque você vai colher. Vai colher. E aí, o que aconteceu? Meu marido se converteu. E
pela infinita honra e glória do Senhor. Domingo vocês assistem ele pregar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu me posicionei lá atrás com honra ao Senhor e ao meu marido. Não existe, presta bem atenção no que eu vou falar e eu vou encerrar aqui. Se você quebrar um princípio espiritual, pode esperar que a tua conta vai chegar. E vai chegar doída. Quando senta no nosso gabinete ali, né, pastor? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falo assim, eu já penso logo, eu falo, qual o princípio que essa pessoa quebrou? Qual o princípio? Não quebre os princípios. E principalmente saiba honrar. Não deixe que porque você foi desonrado em algum momento da sua vida, a desonra faça parte dela e seja morada em você. Eu quero que venha aqui na frente pessoas que foram desonradas, humilhadas, não tem referência de paternidade. Meu pai não cuidou de mim, meu pai me humilhou, meu pai me agrediu, meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não foi meu pai me abandonou. Minha mãe não foi a mãe que eu precisava ter, não me deu força, não me incentivou, me humilhou. Porque quando isso acontece na sua vida, esse princípio é quebrado e provavelmente você vai sofrer com isso. Então o Espírito do Senhor hoje quer arrancar isso de você, dizendo para você assim: eu, o Senhor, quero te honrar. Eu, o Senhor, coloco hoje em você a minha honra. Não se permita viver isso. Enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor, vem até aqui à frente se essa palavra falou com você.